Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um dos nossos melhores códex do grego do Novo Testamento, que é o Codex Sinaíticos. Tá? Ontem, no dia 17 de maio, né, teve uma live no site do Christian, em que o Alessandro Neves, né, ele dirige algumas críticas aí ao Codex Sinaíticos. Né? Eu deixo aqui o link na altura de 2 horas e 5 minutos. Né? Então ele faz ali uma série é uma sucessão de afirmações totalmente equivocadas dos Codex Sinaíticos. Assim, o verdadeiro ensinamento errado, né? Assim, então a ideia desse vídeo é tentar colocar as coisas no seu devido lugar, certo? Então, bom, o Códex Sinaíticos, não, ele não é um códex rasurado, cheio de erros, um dos piores que a gente tem. Não, não é. Ele tem o primado na lista de códex antigos do Novo Testamento. Tá? Quem diz isso é o texto aqui do Bruce Metzinger. Tá? Não só ele diz isso. Tá? Alguns autores colocam que esse Codex Sinaíticos ele pode ser uma das 50 cópias de luxo encomendadas pelo imperador Constantino a Eusébio de Cesareia. Ele fala isso na Vida de Constantino, capítulo 4,36, onde ele fala que o imperador encomendou cópias da escritura em pergaminho da mais alta qualidade, magnificentemente elaborado em volumes de 3 e 4 formas. Essa referência a volumes de 3 e 4 formas é que faz a gente acreditar que o Codex Sidaíticos é um deles, um desses 50, porque o Codex Sinaíticos, a cada folha é dividido em 3 e 4 colunas. Tá? Então isso coincide com a descrição do Constantino, o que faz acreditar que talvez seja essa uma das cópias. Bom, como foi descoberto esse Codex Sinaíticos? Né? Em maio de 1844, numa pesquisa de buscas de manuscritos gregos, o Konstantin Tischendorf, ele era um erudito bíblico, filólogo e protestante. Tá? Ele visitou o mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, no Monte Sinai, onde permaneceu ali por 8 dias. Então, veja, ele não estava de passagem, ali de férias, ele estava numa expedição procurando manuscritos gregos antigos, tá? Visitando vários lugares, né? Não sabia o que encontrar. Segundo o seu relato, isso de 1844, né? Enquanto ele trabalhava na biblioteca do mosteiro, ele notou no chão uma grande cesta cheia de fragmentos de manuscritos antigos. Ele perguntou se poderia examiná-los e o bibliotecário, chamado Cirilo, ele deu sua permissão para examinar aqueles textos, dizendo que eram lixo e que deveriam ser destruídos pela queima nos formos do mosteiro. Tá? Acrescentando que já 2 outras cestas semelhantes já haviam sido descartadas. Bom, o que tem nessas cestas? Né? Nessas cestas, Tischendorf encontrou 129 folhas em grego que ele identificou como sendo de um manuscrito antigo do Antigo Testamento, cópia da Septuaginta, tudo em grego, tá? E que não poderia ser superior ao IV século. Então, se tratava do manuscrito mais antigo que ele havia visto em grego até então. Como as folhas estavam destinadas à destruição, ele perguntou se poderia levar com ele. Mas o bibliotecário logo sacou que o material era valioso e ele mudou de ideia. Ele concordou só em entregar para o Tischendorf 43 folhas, um terço das folhas. Então, essas 43 folhas o Tischendorf levou de volta para a Alemanha, na Universidade de Leipzig, e mais tarde, em 1846, ele publicou o seu conteúdo. É o Codex Sinaíticos? Não, não é o Codex Sinaíticos. É o que ficou conhecido como Codex Frederico Augustanus, em homenagem ao imperador da Saxônia, que patrocinou a expedição.
Bom, então, e ele publicou, mas ele não disse onde encontrou aquilo. Manteve o silêncio. Porque ele estava imaginando que deveria, presumivelmente, haver outras cópias naquele manuscrito. Então, ele retornou ao mosteiro em 1853, pediu para ver mais manuscritos, mas já não deixaram ele ver mais nada. Então, ele saiu de lá sem acréscimo, sem nada demais. Bom, em 1859, ele volta para o mosteiro, mas dessa vez ele volta com patrocínio do czar russo, Alexandre II. Tá? Ali é uma região que é sob domínio do czar russo. E ele, olha, teu patrão, estou voltando aqui, ó, autorizado pelo teu patrão, tá? Então ele fez uma nova viagem ao mosteiro da Catarina, Santa Catarina, no Monte Sinai. Esse apoio oficial de um czar ortodoxo ao erudito protestante, olha curioso, religião ortodoxa, ele autorizou o erudito protestante. Ele rendeu uma distinção especial e acabou abrindo as portas no mosteiro, claro, né? E aí eles mostraram os manuscritos que eles tinham no mosteiro. O padre tesoureiro lá do mosteiro, então, mostrou-lhe um texto, edição de luxo, que era cuidadosamente guardado num armário, coberto com um tecido aveludado vermelho, que esse sim é o Códex Sinaítico, que é a única cópia conhecida do Novo Testamento grego completo, com todos os livros, em escrita uncial, aquela escrita maiúscula, né? E que era cuidadosamente guardado lá no mosteiro. Então, Tischendorf permaneceu a noite inteira lá estudando aquele texto, e ele diz assim no livro dele, que ele iria parecer um sacrilégio dormir naquela noite. O Códex, então, em 1869, ele foi transferido do mosteiro para a Biblioteca Imperial. Tischendorf, ele publicou, tirou cópias, né, do texto e publicou sua luxuosa impressão em facsímile em 1862, tá? Quando o texto ainda estava na biblioteca lá do Monte Sinai. Essa edição foi apresentada e dedicada ao seu financiador né, ao Alexandre II, czar russo. Bom, em 1933, só em 1933, o governo soviético do Stalin, ele desejava levantar dinheiro para o seu plano quinquenal. E ele teve a ideia de, então, vender o Códex Sinaítico, que estava guardado lá, para os livreiros londrinos Maggs Brothers. Com apoio financeiro do governo britânico, os curadores do Museu Britânico conseguiram o Tesouro financiar essa obra, né, e pagarem 100 mil libras esterlinas pelo Códex. Isso foi pago ao governo russo por Londres em 1933. Quer dizer, é curioso como é que os comunistas poderiam muito bem, a uma cópia, já sabia que era uma cópia muito importante do cristianismo, né? Eles poderiam ter tacado fogo naquilo, mas não, venderam aquilo, tá? O arcebispo de Cantuária, o ex-diretor do Museu Britânico, Frederick Kenyon, que é outro erudito também de manuscritos antigos, ele acabou fazendo uma campanha pública para repor o dinheiro do Tesouro Britânico, que acabou sendo reposto, tá? Essa história toda, ela está no site do Códex Sinaíticos, tá? Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se pego aqui. Esse aqui é o endereço do Códex, que mantém o Códex Sinaíticos digitalizado. E aqui vocês vão poder ver toda a história deles. Essa história aqui
Olha, não é a história do Bruce Metzinger, não, entendeu? Essa história daqui é a história do site lá do Codex Sinaiticus, tá? O Bruce Metzinger, ele só está reproduzindo aqui, tá? Bom, vocês podem ver o manuscrito inteiro aqui. Eu peguei aqui a primeira página do Evangelho de João, né? O início do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui do Evangelho de João, e aqui vocês podem ver texto aqui, tá? E vocês podem navegar por todo ele, né? Está completo aqui, né? Tem o texto grego aqui e tem o texto em inglês aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui a qualidade dele se é ruim. Diz que é todo rasurado, né? Dá uma olhada aqui e vê se está tudo rasurado aqui. Tá não. É uma qualidade excelente. Pois é. Enfim, pode ver aqui no site aqui. Não precisa confiar no Bruce Betzinger, não. Pode olhar aqui no próprio Codex Sinaiticus, né? Então tá. Sobre o Bruce Metzinger, né? Ele publicou a primeira edição desse livro aqui, foi publicada em 64, tá? Na página 206, olha o que ele diz assim: mesmo nos detalhes mais incidentais, uma pessoa pode observar a fidelidade dos escribas. Por exemplo, o escriba do Codex Vaticanus copiou quase que mecanicamente os números das seções que estavam em uma das séries das epístolas paulinas. Muito embora esta série foi feita quando a epístola dos Hebreus ficava entre Gálatas e Efésios, e, portanto, não se trata de uma numeração que fosse adequada para a sequência das cartas que existem no Vaticanos. E mesmo assim ele copiou esses exemplos com toda a fidelidade. Uma fidelidade canina da parte dos escribas poderiam ser multiplicadas e servem para contrabalançar em alguma medida a impressão de que esse capítulo, que fala dos variantes textuais, poderia de outra forma dar ao iniciante, em crítica textual do Novo Testamento. Esse é o texto do Metzinger, que ele está falando isso em 1963, né? Aí o Alessandro cita um livro de 68 que ele fala o contrário e que ele teria mudado de opinião, mas de 63 ele está falando isso, né? É interessante, né? Aí vem aqui, em 1967, o Metzinger ele já estava na United Bible Society, na UBS, e ele publicou um Novo Testamento em grego pela UBS. Então, a informação de que o Metzinger entrou na UBS em 78 está errada. Está simplesmente errada. Tá? Então, a ideia de que o Metzinger mudou de opinião, tá? Não tem isso, né? Isso é lenda urbana, né? Que ele foi convidado para trabalhar na UBS em 78, não, ele já estava lá bem antes disso. E acusar ele de receber US$ 1 milhão para mudar de opinião, aí vem assim a frase: você sabe, né, Antônio, dinheiro compra tudo. Bom, eu não acho, eu não sei disso, não. Para mim, dinheiro não compra tudo, não. Mas essa frase dele de US$ 1 milhão não tem nem. Existe isso. Né? Esse ataque pessoal ao Metziger, além de ser injusto, não reconhece, não faz jus ao reconhecimento de toda a obra do Metzinger, né? Em crítica textual. Né? E com relação às variantes que são insignificantes, né? Não é só o Metzinger que está dizendo isso. Né? Outros autores, por exemplo, Daniel Wallace, ele mostra também que as variantes não comprometem a doutrina da mensagem dos evangelhos, elas são menores, na grande maioria dos casos. Mesmo Bart Ehrman, no blog dele, segue aqui o link aqui embaixo, ele comenta: Metzinger, é claro, percebeu, porque o Bart Ehrman ele foi discípulo do Metzinger, inclusive escreveram um livro juntos. Né? Esse livro daqui, na quarta edição, já aparece junto com o Bart Ehrman. É o Metzinger e o Bart Ehrman.
Então ele diz assim, Metzinger, que foi o grande instrutor dele, né? Ele diz assim, é claro, percebeu que existem centenas de milhares de variantes textuais em nossa tradução manuscrita do Novo Testamento. Ele também sabia que a grande maioria delas era menor, insignificante, de praticamente nenhuma importância. Ele também reconheceu que alguns dos outros são muito importantes e têm um efeito real sobre o significado do texto. Mas ele pensou que no final, quer dizer, algumas das variantes têm um efeito significante, né? Mas no geral, no final das contas, podemos estar razoavelmente confiantes que algo como 99% do texto do Novo Testamento são variantes menores. Por exemplo, onde num texto está escrito Nosso Senhor Jesus Cristo, no outro está Jesus Cristo Nosso Senhor. É mais ou menos isso aí. 99% é isso, de variantes. Estudiosos do texto, em sua avaliação, argumentam sobre esse outro 1%, quer dizer, a discussão está em torno desse 1%. Como se vê, o Bart Ehrman, não discordo da maior parte disso. Eu não coloco uma percentagem sobre o que sabemos, e eu não sei como o Metzinger chegou nesse 99%, porque eu acho que não seja matematicamente possível calcular esse número. Então, essa opinião aí do Bart Ehrman, né? Que o Bart Ehrman, ele sim, mais tarde ele mudou de opinião no livro. O Jesus disse que Jesus não disse, ele muda essa opinião, né? Ele começa a dizer que não se aproveita nada do texto do Novo Testamento. Eu tenho um vídeo que explica essa questão do Bart Ehrman e das variantes textuais. Eu não vou falar disso aqui agora. Bom, então qual a conclusão desse vídeo, né? Vamos colocar as coisas no lugar, né? Primeiro, Tischendorf, lá em 1844, ele estava numa expedição em busca de manuscritos antigos, financiada pelo imperador da Saxônia, tá? Esse é um ponto. 2. O Codex Sinaíticos, ele não foi encontrado numa lixeira. Essas folhas iniciais encontradas na lixeira foram as 47 folhas do Codex Frederico Augustanus, tá? Era outra coisa. 3. O Codex Sinaíticos, ele não é em papiro, ele é em pergaminho de alta qualidade, tá? 4. O Codex Sinaítico não é um palimpsesto, definitivamente não é. Pelo contrário, ele era uma edição de luxo, possivelmente encomendada pelo imperador Constantino, tá? 5. Metzinger, em 1968, ele já estava na UBS. E ele já, inclusive, já havia publicado um texto no Novo Testamento em grego pela UBS, em 67. Não houve qualquer mudança de posição do Metzinger. 99% das variantes textuais, segundo Metzinger, são mínimas. E o ataque pessoal à integridade do Metzinger é uma grande injustiça para uma pessoa que tanto contribuiu para a crítica textual e estudos bíblicos. Tá? Queria deixar isso registrado aqui. Tá? Sexta questão. O texto Receptus, ele não foi substituído por uma cópia rasurada e cheia de erros. Não. O texto crítico, né, que vai substituir o texto Receptus, o texto Receptus ele é baseado em manuscritos mais recentes, bizantinos, tá? E mais sujeitos a variações. A crítica textual vai procurar fazer uma análise dos textos anteriores a esses textos bizantinos e procurar ali textos que sejam mais confiáveis. Tá? O Códex Sinaíticos é um deles. A crítica textual não é toda baseada nos Sinaíticos. São vários outros. Ela não se limita a um manuscrito. Então, não se substituiu o texto Receptus por uma cópia rasurada. Não! Entendeu? Tudo errado do que é crítica textual. Tá? O Codex Sinaíticos não é um manuscrito cheio de erros e de qualidade ruim. Pelo contrário, ele é considerado uma das melhores cópias em grego do Novo Testamento do século IV que nós temos. Então é isso. Muito obrigado, então.